nova temporada de Papo com a Drica 2025. Aqui estou com um convidado muito especial. Antes, quero te fazer o convite, se você está chegando, se inscreve aí, tanto no YouTube como no Spotify, ativa as notificações para não perder nada. Já temos mais de 60 episódios disponíveis nas plataformas e muita coisa boa tá para vir aqui na plataforma também, no Instagram. Temos aí também o novo de Papo com a Drica, então já te faço convite também para que você possa se cadastrar, acompanhar tudo por lá, que tem muita gente bacana compartilhando chaves, compartilhando insights, e hoje não vai ser diferente. Eu tô com um convidado muito especial, um grande amigo da Igreja Zion, mas também um grande empresário, e ele, que é pai da Antonella, esposo da Luana, líder na Zion Church, é fundador e CEO da United Coffee and Company, empresa brasileira de cafés especiais, reconhecida por sua inovação, propósito e visão global. Com experiência em torrefação, mercado internacional e estratégias de branding, lidera projetos que conectam tecnologia, excelência em produto e impacto social. O nome dele é Bruno Pettinati. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Bruno. Drica, obrigado. É um prazer poder estar aqui hoje com você. Obrigado pelo convite. Eu tô tão feliz com essa conexão, porque o Bruno não só tá participando hoje aqui, vai transbordar muito, falando um pouquinho da carreira empreendedora dele, Amém. mas ele também tá apoiando o de Papo com a Drica nessa nova temporada aqui, e eu tô muito feliz com essa conexão. Sim, é um prazer. Eu já falei, é um prazer muito grande estar aqui com você, poder abençoar essa causa, estar junto, sabe que para nós é um privilégio. E com certeza aí temos muitas coisas para fazer daqui para frente. Com certeza, eu tô animadíssima para esse papo. Sim. Bruno, vamos começar, Bora. né, falando um pouquinho quem é Bruno, como é que você foi parar aí no mercado de café. Eu sei que você tem uma trajetória também internacional, esteve em Nova York, acho que dali também veio muitos insights e começou ali o propósito de Deus na sua vida. Mas conta aqui pra gente como é que iniciou isso. Bom, minha história ela começa lá em 2013, né, quando eu volto para Jesus ali, eu tenho meu processo de voltar para casa do pai. Eu vivia uma vida, trabalhava com moda na época de 2009 ali. Caramba, moda. Até 2013 eu fiquei bem focado com moda, participei de grandes agências como Elite, Ford, enfim. Então eu estava bem encaminhado na carreira da moda. E em 2013 eu tive um encontro com Deus, eu já era convertido, mas tive um encontro com Deus e eu precisei voltar para casa do pai ali com aquele sentimento de gratidão, né? E aí começa a minha história. Pouco tempo já nesse processo, eu me envolvi com o Dunamis lá em 2013, junto com a Zion, foi ali que eu conheci a minha esposa. Então tudo começou, inclusive esse mês agora a gente faz 12 anos que a gente está juntos. Parabéns! Então, obrigado. Então, assim, foi a minha trajetória, ela inicia ali, né? Eu posso falar. Então, nesse momento da minha vida, eu trabalhava na indústria, fazia parte de uma grande empresa multinacional, que era a Braskem, né? Na parte petroquímica, então cuidava de todo um processo de industrialização. E quando foi 2016, eu tive um encontro com Deus, onde eu tive ali a descoberta do meu chamado mesmo e daquilo que eu iria fazer como visão a longo prazo. E foi ali que eu recebi a esfera de negócios. Foi uma coisa que, para mim, não fazia o menor sentido na minha cabeça. Eu sabia, eu falei, vou ser pastor de igreja e tá tudo certo. Mas 2016 foi esse encontro que muda a minha perspectiva, onde eu me mudo para os Estados Unidos. Eu entro numa temporada ali bem intensa de aprendizado, de estudo, começo a me envolver com o café. Mas lá você foi para, tipo, estudar inglês? Qual foi o objetivo? Exatamente, sério? Fui para estudar e ali acabei me conectando com o mercado de trabalho também nos Estados Unidos, acabei ali organizando toda essa parte para começar a me envolver ainda mais com estágios dentro de cafeterias. Então, o meu processo com o café, eu sou de Presidente Prudente, né? Então, sou da cidade do interior de São Paulo. Bem agro também, Bem né? agro também. Meu pai, ele foi da pecuária a vida inteira. Então, eu falo que com 3 anos de idade, meu pai me levava para o matadouro para ver ele matar boi. Então, desde pequeno, sempre eu tive 2 paixões na parte gastronômica, que é carne e café. E com esse lugar de roça, de casa interior, casa de vó e tudo mais, então o café sempre esteve presente na nossa mesa, né? Em 2014, 2015 ali, o meu padrão de qualidade de café, assim, absurdamente, era Starbucks, né? Quando chegou, explodiu, eu amava chegar no Starbucks, pedir um copo ali com o meu nome, aquele sorrisinho, pra mim era maravilhoso. E 2016, logo quando eu chego nos Estados Unidos, assim, eu fui numa cidadezinha muito pequenininha chamada San Agustin, que fica no norte da Flórida. E nessa cidade eu me deparo com um café, onde um amigo ele me entrega aquilo ali, eu tomo sem açúcar, sem nada. Eu falo, cara, esse negócio é gostoso, o que é isso? E ele me fala que aquilo era um café brasileiro. Eu falei, cara, não é possível, o Brasil não tem café bom, né? E ali eu descubro que, na verdade, não. Isso lá nos Estados Unidos, eu não sabia absolutamente nada de café até então.
E ali ele fala, ele começa a me explicar, ele começa a me dar uma aula, então eu brinco que foi amor ao primeiro gole, né? Porque quando eu tomei aquele café, tudo mudou. A partir dali eu falei, cara, eu preciso viver desse negócio pro resto da minha vida, porque foi apaixonante, assim. Eu comecei a visitar cafeterias. A gente tá com um projeto, até o final do ano ele sai, é um livro com mais de 70 cafeterias nos Estados Unidos que eu visitei, provei Que café, legal. tenho ali todo um documental falando sobre esses lugares. E foi ali que eu comecei a me apaixonar por esse universo de cafeterias, foi ali que eu comecei a me apaixonar por esse negócio de café, né? Nova York, né? Eu comecei na Flórida e depois eu fui para Nova York. E aí em Nova York foi quando eu me envolvi mesmo, ali eu me especializei em gestão de cafeterias. Nossa, lá tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Para esse mercado. Sim, é gigantesco. Então ali foi quando eu comecei mesmo a trabalhar esse lugar de cafeterias, a trabalhar esse lugar de entender como funciona todo o back-office de um café. Porque as pessoas, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra hoje no mercado de cafés aqui no Brasil, né? O tanto de cafeterias que abre é o tanto que fecha. Porque as pessoas acham que é só fazer um curso ali de um cafezinho e tá tudo certo. E não é isso, é um outro universo. Então, ali que eu fui me especializando, que eu fui aprendendo como lidar no dia a dia. Tive a oportunidade de gerenciar uma cafeteria lá nos Estados Unidos. E aí, em 2018, na verdade, em 2017 eu voltei pro Brasil. Fiquei um ano total, voltei pro Brasil em 2017. Aí eu me caso aqui no Brasil. Quando eu efetivo ali a minha membresia na Zion Church, desde então a gente só andava junto com o Dunamis, porque a gente liderava Pockets na época, né? Mas sempre caminhando ali lado a lado. Em 2017 eu me caso, me torno membro da Zion, começo a me envolver ainda mais com a Zion. E aí eu volto para os Estados Unidos de novo, por mais uma temporada de quase um ano. E ali quando eu começo a trabalhar efetivamente com cafeterias, né? Então, meu processo ali de aprender, de se desenvolver nesse mercado foi exatamente lá em Nova York. Então, foi um processo bem legal. Foi bem legal mesmo. E ali você já tinha essa visão que o senhor tinha para você com relação ao café? Sim, tudo começou em 2016. 2016, eu lembro de um dia que eu estava na minha casa, eu estava no meu momento ali de devocional e de repente é como se abrisse... Café com Deus Pai. Ali abre minha visão ali, eu tô sentado na sala orando e de repente eu começo a ver todo um plano de negócios caindo na minha mão, assim. Eu começo a escrever, eu tenho esse papel até hoje. Que Deus te entregou, assim. Exatamente, me deu nome, me deu o que seria, me deu todo esse processo, toda essa construção, como que seria, qual que seria o impacto. E eu comecei a escrever no cartão. E eu lembro que no final dessa visão foi muito engraçado, porque no final dela apareceu o número 5, assim, do nada. E eu falei, o que é esse número 5, né? E eu nunca entendi o que era até então. E ficou aquele número 5, eu escrevi no cartão número 5, tipo, mas não sabia se era um cifrão, o que era aquilo, se era um número, um prazo, o que seria aquilo lá. E eu descobri 5 anos depois. Então, quando eu volto pro Brasil em 2018, e aí vai conectando com essa história da United, né? Então, em 2018 eu volto pro Brasil, aí eu começo a trabalhar com o Dunamis, trabalhando na editora Quatro Ventos. E ali na editora eu cuidava tanto da parte de e-commerce e também da parte operacional da estrutura da editora, enfim. E uma das coisas que a gente fazia muito era o relacionamento com os autores, né? E eu lembro que tinha um autor muito específico, um autor bem famoso, ele era muito grande, ele mandou uma lista que ele queria que a gente mandasse uma box de presente para alguns convidados dele com um livro. Que legal. Cara, tudo a ver com um livro é um café. Sim. Então vamos ali comprar aquele drip coffee, né? Coloca ali dentro e tudo mais. Quando chega a lista para mim, tipo, na lista tava Neymar, Cristiano Ronaldo, Gabriel Medina. Eu falei, cara, peraí, não dá para colocar qualquer café de mercado aqui. A gente precisa colocar uma experiência, né? Não é uma box qualquer. Até porque o café, ele é uma experiência. Exato, né? Exato. E aí ali eu me conectei com uma microtorrefação aqui em São Paulo, que é o processo do meio da cadeia, né? Onde que a gente está hoje. Comecei a comprar café e eu comecei ali fazer, no processo da editora, ele me envolvendo com café, assim, sem pretensão nenhuma. Porque aquele papel que Deus tinha me dado em 2016, ele estava guardado. Eu falei, cara, preciso amadurecer, preciso ter dinheiro Talvez em conta para começar um negócio, sim. Não é o momento ainda. Eu tinha acabado de casar, voltar pro Brasil, um monte de coisa acontecendo. Eu falei, cara, na época a gente já estava se programando pro Descendo Brasil, então era muita coisa que estava rolando. Sim. Eu não tinha tempo para pensar em negócio. Não, nem imaginava. E isso sem falar que em 2020 a gente tem uma pandemia, né? Tudo bem que a gente não estava prevendo aquilo, mas tudo acontecendo, né? E eu lembro que quando foi fevereiro de 2020, a gente teve o Descend, 2 ou 3 semanas depois, estoura a pandemia, e ali eu descubro que eu vou ser pai, né? Junto com a minha esposa. Para nós, assim, foi algo extraordinário, assim, porque a gente falou, cara, a gente não estava programado, não era uma coisa que a gente estava esperando, mas a gente entendeu e era plano de Deus, né? Que era plano de Deus, e só que ao mesmo tempo que a gente tem uma pandemia, a gente tem uma gestação e a gente tem um terceiro fator ali que começa levar a gente para essa zona de milagre total, assim, né? A gente, pouco tempo depois que a gente descobre que a gente vai ser pais,
a gente descobre que a minha esposa era o 17º caso de uma doença rara no mundo, na gestação. Nossa. E pra medicina, assim, não tinha como ter vida, não tinha como ter bebê ali, né? Não E tinha como gestacionar. Não tinha como gestacionar aquilo. E era só um tumor ou era um feto sem probabilidade de ter vida. Então, nesse momento, assim, imagina, né? O mundo inteiro, muita gente morrendo todo o tempo com Covid, aquela coisa louca acontecendo. Peraí, eu vou ser pai, eu não vou ser pai, o que tá acontecendo? E nessa época, assim, né, até agora há pouco conversando com o Pedro, mostrando os áudios, assim, que a pastora Sara, ela acompanhava a gente nessa fase, né, como ela discipulava eu e a Luana, né? Que privilégio, né? E eu lembro, assim, que quando a gente descobriu, tinha 3 probabilidades, assim, da medicina, né, que eles falavam. Ou era uma mola, um tumor parcial, um tumor completo, ou tinha 3% de chance de ser essa doença. E ali a gente começamos a investigar, e eu lembro que ali o mundo da minha esposa na época caiu, imagina, né? Sim, tipo, lógico. Mãe, recém-descoberta, descobri que tem uma doença para lidar que a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Sim. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para a pastora Sara, e uma das coisas que ela falou assim no áudio foi: eu escutei de Deus, bebê milagre. Cara, quando ela fala aquilo pra gente fala assim, tá bom, a gente entendeu, e a medicina falando, olha, acho que a gente vai ter que interromper a gestação. E a gente, não, cara, a gente não vai interromper porque a gente entendeu que tem um bebê milagre aqui. Então a gente precisa ser fiel nessa parada aqui, a gente vai até o fim. Não, com certeza, custar, né? Manifestar o reino de Deus através disso. Exato. E aí, nesse processo, Deus ele manda a doutora Patrícia Camparini, que ela é uma médica lá da Zion também, uma mulher de Deus, assim, foi muito assim o Kairos de Deus nesse processo. A gente reúne um time de intercessão inteiro ali para esse momento de vida que a gente estava vivendo. E ali a gente começa a passar as fases, né? Então, quando descobriu que de fato era essa doença, o que a médica ela falava era assim, olha, a gente só tem livros. Então, assim, a taxa de sobrevivência é baixíssima. A gente tem 16 casos no mundo e a maioria nenhum sobreviveu ou quando nasceu não conseguiu dar continuação. Então, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. E ali o senhor foi dando estratégia para a Patrícia, o senhor foi trazendo ali os tratamentos, a forma. A gente ia fazer ultrassom uma vez por semana, para você ter noção. Então, você imagina que estava tudo... né? Só que a gente está falando de um lockdown, onde não tinha ninguém nas ruas, a gente indo para o hospital fazer ultrassom toda semana. Né? E a Luana fazendo todo um tratamento médico, toda uma estrutura de remédios que ela precisava tomar, porque um dos principais fatores ali era a questão da pressão dela que poderia alterar. E nessa rota, a médica ela sempre falava assim, olha, a gente vai ter que... A sua gestação é uma gestação de semana por semana. A gente não consegue falar de 40 semanas, a gente não consegue falar de 38. Previsão, não, né? é semana por semana e a gente vai ter que ir acompanhando. E a médica ela falou, olha, a gente vai ter a fé aqui, só que eu preciso ser médica. Né? Então, a gente vai... No momento que eu entender que a vida da Luana começou a entrar em risco, a gente vai ter que entrar. E aí provavelmente vai ter uma prematuridade. E o que era essa doença, né? Ela chama doença mesenquimal placentária. Era uma doença da gestação. Então a placenta, ela roubava os nutrientes do bebê. Então era uma disputa de nutrientes. Então a placenta da Luana foi nesse processo disputando nutrientes. E isso foi se desenvolvendo ao longo, porque conforme ela ia se desenvolvendo o bebê, também ia se desenvolvendo essa placenta, né? E nesse processo todo, tinha um determinado momento em que não tinha nutrientes para tirar do bebê e começava a tirar da mãe. Então, era mais ou menos Poderia dar anemia, exatamente, fraqueza, uma tudo série e tal, de coisas. Ela né? teve anemia, teve várias coisas. E aí, quando chegou ali mais ou menos perto de 28 semanas, a Luana começou a ter picos de pressão. E a médica falou, olha, isso daí vai ser o sinal que vai começar a apontar aí para quando a gente começar, precisa ter uma atenção maior nesse processo. Nesse caminho, a Luana ela começa a ser acompanhada mais de perto, começa a ter picos de pressão, ela começa a tomar doses de medicamento para controlar a pressão dela subindo e tudo mais. Quando a gente chega em 32 semanas... mais ou menos, ali é quando a pressão da Luana estoura, ela na dose máxima de remédio já não tinha muito o que fazer. Então a gente falou, cara, agora a gente vai ter que acompanhar dia por dia. E eu lembro desse dia, porque eu faço aniversário dia 9 de setembro, né? E foi no dia 8 de setembro, a Luana me liga, eu tava na editora. Luana, Bruno, eu tô passando mal, não tô conseguindo. E eu ligo pra Patrícia, né? E a Patrícia fala, olha, vamos ter que internar a Luana. E a gente vai ter que entender o que tá acontecendo, se a gente conseguir controlar isso, tudo bem. Senão a gente vai ter que entrar com o processo do parto, né? E a gente falou, beleza, vambora. Ali eu pego a Luana, eu saio da Luana, pego a Luana em casa, isso era umas 11 horas da manhã, eu paro pra almoçar, a Luana começa a passar muito mal no meio do caminho, eu corro com ela pro hospital, chego no hospital, ela é internada diretamente, começa a entrar com medicamento na veia, e aí, beleza, até então controlou a pressão dela, tava tudo certo, e eu até brinco, né, porque no dia 9, a Luana, ela entrou em trabalho de parto. Tá, e era o dia do seu aniversário. Era o dia do meu aniversário. E eu até brincava com a doutora. Eu falei, gente, não tem como nascer depois, né? Porque o que a gente queria? Manter o bebê o mais tempo possível dentro da gestação. Até porque ainda não estava no prazo, né? Exatamente. Então a gente queria manter ela o máximo possível ali dentro da barriga.
E eu até brincava, eu falava assim, olha, é bom que a Antonella nasça depois, nem que seja no dia 10, porque assim, se ela nascer dia 9, eu já não ganho mais presente, entendeu? Porque assim, competir no mesmo aniversário não rola. Não dá. E aí nessa brincadeira toda, tentando animar ali a Luana, tudo que tava acontecendo, toda aquela tensão, pressão, imagine, ao mesmo tempo uma pandemia comendo solta lá fora. A médica, ela vira pra mim na quarta-feira, isso no dia 10, conseguiu segurar, a Luana entrou com medicamento, conseguiu segurar o trabalho de parto. Graças a Deus. Vira pro dia 10, a médica vira pra mim e fala, olha, a Luana tá melhorando, vamos segurá-la aqui mais um dia. Se ela melhorar, isso era de manhã mais ou menos, se ela melhorar bem amanhã, a gente libera, volta pra casa, tá tudo bem, e a gente vai acompanhando, e assim, cada semana é uma semana. Então, vamos nesse processo. E aí eu lembro que o desafio maior começou quando foi mais ou menos umas 8 horas da noite. Eu tinha voltado para casa da editora, meu sogro e minha sogra estavam em casa. Eu fui tomar um banho, pegar a roupa e voltar pro hospital, né, pra ficar com ela lá. E aí eu lembro que a Patrícia me ligou. Aí na hora que ela me ligou assim, ela falou, Bruno, você pode falar? Você tá sozinho? Eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, eu preciso falar muito sério com você. Eu lembro que meu sogro e minha sogra estavam na sala. As pernas já até ficam bamba. Eu vou pra varanda assim, do apartamento, pode falar. Ela falou, então, a Luana, a pressão dela aumentou de novo. A gente vai ter que internar ela na UTI agora e ela tá com uma iminência de eclâmpsia. Então ela não tava nem com a pré-eclâmpsia, nem com a eclâmpsia. Ela já tava na iminência de eclâmpsia e já começou um descolamento na placenta. Então assim, amanhã a gente vai fazer o parto da Antonella. A Antonella vai nascer amanhã. Eu peguei e falei, beleza, tá tudo bem, tipo, vou estar lá. E ela falou, senhor, tá tudo no seu controle. Certo. E eu falei, eu vou poder participar? Ela, não, vai poder participar, você vai estar lá dentro da sala, só que eu preciso te preparar para 2 coisas. Eu falei, como assim? Então, a Luana tá muito mal, a gente vai entrar com sulfato de magnésio na veia dela, ela tá bem inchada, tá uma situação bem complicada, e eu vou precisar de você na sala, não pra você assistir o parto, mas se eu precisar que você tome uma decisão. Eu, como assim tomar uma decisão? Ai, meu Deus. E ela me liga, ela fala assim, na ligação ela fala assim, ou a Luana ou a Antonella. Eu falei, como assim? Eu vou ter que escolher entre as duas? Eu falei, não, eu vou escolher a terceira opção. Ela, qual que é a terceira opção? Eu falei, eu saí de lá com as duas. Eu não tenho essa, tipo, vou escolher minha esposa ou minha filha. Não existe isso. Eu vou me apegar na fé e no milagre, cara. É isso. E assim, meu sogro e minha sogra na sala. Tipo, eu no telefone, ela, tudo bem, mas eu preciso como médico te preparar pra esse lugar. E ali eu, cara, tipo, Deus, e agora? Como assim? É tipo, sabe, assim, Abraão indo sacrificar. Porque, Deus, o que tá acontecendo? Eu não tenho como eu escolher, tipo, não faz o menor sentido. E eu creio no milagre, né? Sim. E o milagre não tá condicional a perder minha esposa. Então, assim, eu acho que o milagre é o todo, né? E aí eu lembro que eu saio do telefone, vou pra sala, meu sogro e minha sogra, tá tudo bem? Eu, não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Olha, a Antonella vai nascer amanhã. Uau, que legal, aquela coisa toda. Mas tá tudo bem? Tá tudo certo. Tá tudo bem. Aí pra não preocupar também, Exato. Né? Eu chego no hospital. Você e Deus ali, né? Exatamente. Deus me sustentou muito ali. Aí eu lembro que eu mandei liga pra pastora Sara na hora. Olha, tá acontecendo isso aqui, a Antonella vai nascer amanhã, preciso que a senhora continue em oração. E aí eu lembro que, assim, tem vários áudios dela na madrugada orando pela gente. Ai, gente, que precioso isso, Foi muito especial. E nesse processo a igreja inteira estava orando, né? Porque você imagina, era uma situação que a gente estava vendo um milagre de Deus, também, assim. Né? Exato, isso é muito igreja. família. Exatamente. E aí eu lembro que eu chego no hospital, aí eu preparo a Luana, falei, olha, a gente vai pra UTI, então ela vai nascer amanhã. E nisso a gente levou ela pra UTI. E toda a equipe médica, assim, o hospital foram maravilhosos, assim, eles cuidaram muito bem da gente. E quando a gente chega na UTI, né, a Luana tinha lá um quarto mesmo para ela na UTI, aí ela entra com sulfato de magnésio, eles vieram tirar a aliança, porque ela ia entrar no processo, né? E aí eu brinco. E ela inchou também, e ela inchou muito, né? E aí não dava para tirar a aliança no método convencional, a médica extremamente tensa, porque precisava ali usar uma bisturi elétrica, que qualquer ferro no corpo, metal, poderia esquentar e tudo mais. E aí eu lembro que eles vieram com um alicate tentar cortar e eles não cortaram a aliança. Eles não conseguiram cortar a aliança. E aí eles fizeram meio que um processo de colocar uma luva por debaixo para tentar isolar de alguma forma, mas a aliança ela não foi cortada. E aí eu até brinco, né? Eu falo, porque eu brincava assim, a médica tensa, doutora, o que Deus uniu, o homem não separa, né? E ela assim, maluca, ela tipo, Bruno, não... E eu percebendo que ela tava tensa, assim. E eu fazendo um monte de palhaçada, porque eu queria manter a Luana feliz, né? Bem e tal, tá tudo certo. E não preocupá-la também, né? Naquele momento. Exato. E aí eu lembro, assim, que foi muito precioso, porque encurtando essa história, né? A gente chega na sala de cirurgia... a Antonella nasce com percentil 9, que era uma coisa assim que era completamente improvável, que é o grito da criança ali, o choro no primeiro momento. Ela nasce na nota, quase nota máxima, sendo que ela tinha que ter, assim, era um bebê extremamente prematuro. Sim. Extremamente pequenininho, curva 1 de crescimento, tipo assim, ela era muito pequenininha, né? Depois eu posso até mostrar umas fotos, cara, assim, você olha, você fala, cara, não é possível, assim.
E ela nasce Você vê ali... que é um milagre de Deus mesmo, milagre né? de Deus, exatamente. Ela nasceu e na hora que ela nasceu, assim, que a Patrícia tirou a placenta, eu lembro, assim, essa cena ela me marcou muito, que de repente a médica, ela fica de joelhos no meio da sala, ela começa a adorar a Deus, assim, de cirurgia. Nossa, não tem como Cara, não, tipo né? assim, o milagre aconteceu, sabe? Tipo, e aí eu lembro que ali a gente inicia uma nova fase, porque a gente sabia que a Antonella tem que ficar uns dias internada no UTI pra ganhar peso. E até então a Luana tava bem. Até então, tipo assim, foi tudo um sucesso. A Luana, 3 dias depois, ela tava em casa. Glória a Deus. Então, assim, foi muito, assim, foi muito muito de leve o Deus. processo, exatamente. E ali começou uma nova jornada, né? Que a gente fala que foram 42 dias de UTI neonatal. E uma UTI neonatal não é nada fácil, né? Porque Não. você tá ali dentro, você tá vendo um monte de coisa, todo momento acontecendo. E assim, a gente tá num processo. Mas graças a Deus, 42 dias depois, a Antonella saiu, ela nasceu com 1,4 kg. Então, assim, ela era bem pequenininha, bem pequenininha. E aí ela baixou para 1,2 kg, se eu não me engano. Aí foi o processo de ganhar peso. Então você imagina, era um tiquinho desse tamanho, assim, Deus, né? E hoje tá essa menina correndo Linda, pela igreja, vai fazer linda, 5 anos agora em sim. setembro. Tá Glória a uma Deus. figuraça, né? Então, assim, e aí, por que eu contei essa história, né? Porque eu lembro que logo depois, quando foi em outubro, eu tava numa conversa com a pastora Sara virou pra mim e falou assim, lembra o número 5 que Deus te deu lá atrás? Eu falei, como é que a senhora sabe disso? O Espírito Santo me mostrou. Uau. Eu falei, ela falou, era um período de 5 anos, Deus te preparou, começa o seu negócio. Desse jeito. Dia 7 de janeiro de 2021. E aí você lembrou daquele plano que você eu tinha guardado aquilo. E fazia, na hora que ela falou o número 5, na hora me remeteu aquilo. Eu falei, peraí, como é que você sabia? Eu nunca contei isso pra ela, porque era uma coisa que estava guardada. Tipo, não fazia o menor sentido ficar. Eu não sabia quando aquilo ia acontecer. E ainda depois de toda essa turbulência que tinha acontecido, eu falei, cara, tipo, não vou ficar me focando nisso. restabelecer Exatamente. e tal. E ela falou, era um período de 5 anos de preparo. O senhor te preparou, começa o teu negócio. Só que assim, você imagina a minha cabeça na hora, porque na época, pandemia, uma criança recém-nascida em casa. Que demanda cuidados, assim, né? Graças a Deus, assim, a Antonella, ela ficou no UTI pra ganhar peso. Depois foi vida normal. A Normal. Antonella foi, graças a Deus, não precisou nenhum de tratamento especial. Mas qualquer nada negócio disso. que você vai começar, você nunca tem. Exato. Você tem que ter um planejamento, inclusive, financeiro, Exato. né? E na época a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Tava imaginando, pandemia, trabalhava ali, tinha o dinheiro do mês. E, tipo, então, assim, foi aquela loucura, aquela crise na minha cabeça. Tipo, cara, como é que eu vou começar um negócio? Tipo, do vou nada. pedir, o que vai acontecer? Eu vou ser demitido? Vou pedir demissão da editora? Tipo, como que vai ser minha renda? Tipo, e eu lembro que teve um dia... Foi muito engraçado. Teve um rapaz na época que ele me liderava lá no Dunamis, que ele falou pra mim assim, quem cuida de você e provê pra você é o Senhor, então não tenha medo. E ali aquela chave virou. Tá bom, vamos começar. E eu lembro que dia 7 de janeiro eu peguei junto com meu sogro, mais 2 pessoas que fizeram parte do início da United. Nós fomos pra Minas, pegamos a primeira saca de café, fizemos o primeiro café, que era o Acts. Que legal. Os 100 primeiros pacotinhos, e ali a gente começou toda a trajetória da United. Dentro da mesa da minha casa, assim, né? Então era tudo lá dentro, assim. Eu falava que a Luana, ela tinha uma relação de amor e ódio no início, porque imagina, né? Todos os armários era Café, embalagem, caixa de papelão, um monte de coisa, tipo assim, era aquela loucura, né? Mas foi ali que a gente começou, então esse foi o nosso início. E aí, assim. no começo, você seguiu em paralelo com o trabalho na editora ou não? Você largou tudo Não, e larguei tudo, foquei bem, assim, na época, esse meu amigo, ele tinha uma escola de inglês, e ele falou, Bruno, me ajuda na parte de orientação com os alunos. Então, é uma coisa que, assim, é 20 minutinhos, 30 minutinhos ali com cada aluno, fazendo ali toda a parte de mentoria. É muito simples, pega o máximo de aluno que você puder, você consegue diluir aí durante a tua semana e você vai ganhando por aluno. Então, era a forma que eu tinha de trazer uma renda. Exatamente. Né? Tá. E ali, focando no trabalho. Então, mas, assim, a coisa era, tipo, 80% focado em United, 20% focado em outras coisas. E como o nome veio também, o senhor que te entregou? Nessa visão. Na visão tinha tudo. Tinha o nome United Coffee, tinha o logo, que seria baseado em Salmos 42:1, que é assim como a corça anseia pelas águas. É isso que eu ia te perguntar, né? Então o alce ele é a corça e a água é a base fundamental do café. Sem água você não faz café. Exato. Então Salmos 42 ele é o que fundamentou e o que pautou o United nesse processo. E Jesus, né? A água viva, exatamente, né? a água da vida. Então a gente começou a construir tudo nessa linha, né? United quem aceita Jesus também flui rios de água viva. Exatamente. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então a gente foi conectando tudo com essa linha, assim, sabe? Que então, legal. United, ela traz esse lugar de união mesmo, né? Então a gente sabe que... Nossa, e uma mesa com café e a né? conexão, a união, Sim, é bem propício. Com certeza, é o que gira hoje o mundo inteiro. Então, a segunda bebida mais consumida do mundo, pede só para água. Todo mundo consome café, então assim, você tem porta aberta em qualquer lugar. Sim. Então, todo lugar tem cafeteria e assim, a gente está no país que é o maior exportador do mundo. Enfim, todos os benefícios apontando para esse lugar, eu falei, cara, é de Deus. Não, então, que demais. Foi aí que a gente começou, né? Que então, demais. Esse foi o início da United. E isso já faz quanto tempo? Vai fazer 5 anos agora em janeiro de 2026. Tá, 5 anos. Vai fazer 5 anos de empresa.
Então, E eu sei que também nesse processo aí da United, muita coisa também Deus começou a abrir e Sim. trazer de conexões, de propósito, Sim. a própria construção, né, junto com a igreja, para você cuidar de todos os Ohranas, que acaba sendo também um case de sucesso, mas também Sim. as collabs com as lavanderias. Então eu acho que pegando essa veia empreendedora agora do Bruno, conta pra gente como é que foi, né, essa abertura de portas, essas conexões e Sim. esses projetos, porque você pilota, inclusive, nas conferências, que é pra muita gente. Sim. Então, como que você conseguiu, sabe, aplicar Tá. isso no... Tudo assim, o processo inicial da United ele foi muito artesanal, né? Porque era uma coisa que assim, a gente fazia na mesa de casa. Isso, exato. Então eu tinha ali um moedorzinho que eu comprei no Mercado Livre, eu tinha ali uma seladora pequenininha para poder fazer as embalagens. Então era tudo muito artesanal, tudo na mesa de casa, era eu e mais 2 pessoas só, que eram voluntárias. Então a gente começou ali com o Acts, pouco tempo depois, através de uma reunião com um amigo assim, que é o Titos. A gente estava conversando, Titos, vou empreendendo, cara, eu preciso de ajuda, conexões, né? Então eu precisava aprender ali o que eu precisava fazer. E num almoço, a gente foi almoçar na época, a gente tinha uma reunião, e essa reunião ela ia ser em 2 momentos. Então a gente ia começar a reunião, ia pausar porque ele tinha um almoço e depois voltava para a reunião para poder dar continuidade ali, entender um pouco mais desse universo. Mas era tipo uma mentoria, assim, que ele tava Era um conselho, na verdade. Eu queria trazer o projeto para ele falar, cara, o que eu faço? Como é que funciona esse negócio? Né? Exatamente, o que eu preciso, porque todo esse caminho, eu era muito imaturo nessa parte. Então, assim, eu sabia gerenciar uma cafeteria, não sabia gerenciar um negócio. Então, que aí envolve muito mais coisas, né? E nesse processo de desenvolver essa parte, eu fui conversando com ele e no meio dessa reunião do almoço, ele me convidou, vamos almoçar comigo. E a gente foi almoçar e nessa mesa de almoço estava a Lorena Chaves, que é uma cantora. E o esposo dela, e o esposo dela, que é o Thiago Tal, também estava nessa mesa. E aí a gente foi comer e tudo mais. E o Tito falou, ele tá montando uma marca de café. E aí a Lorena virou e falou, eu sou apaixonada por café. Eu amo café. E aí a gente falou, cara, eu sempre quis ter uma marca com café. Eu falei, então vamos fazer a sua marca de café, no meio da conversa. Assim. E ali ela falou, bora, vamos fazer essa collab. E aí foi quando a gente começou o projeto da edição Raízes, por Lorena Chaves, que foi um café que nós soltamos isso no meio de 2021. Você imagina, a gente sem financeiro, assim, tipo, muito favor de Deus, os produtores mandando café pra gente, a gente comprou na época quase né, 250 quilos de café, minha casa, assim, abarrotada de café até a tampa, tipo, cara, tudo, assim, embalagem. Então, e aí, na época, o Thiago, que é o esposo dele, artista plástico, ele desenvolveu a capa. Então, foi um projeto muito legal, assim, que a gente fez. E ali a gente começou a sentir os desafios do negócio, porque a gente falou, cara, o projeto não foi como a gente gostaria na parte de vendas, o lançamento, tudo que aconteceu. Foi assim, várias coisas tentando empurrar com a barriga. Cara, assim, a Ló foi incrível, eles são incríveis, assim, todo momento dispostos a ajudar a gente, mas o processo em si não estava fácil. Então, ali a gente começou, falou, cara, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, como que a gente desenvolve isso, né? Então, foi eu brinco que o Edição Raiz foi a nossa primeira crise financeira, né? Porque a gente tinha que pagar os royalties, a gente tinha que pagar ali fornecedor, tinha que pagar tudo e a gente não tinha vendido. A gente tinha feito 1000 embalagens de café e tinha vendido 150. Então, assim, cara, a gente olhava e falava, cara, o que a gente vai fazer agora? E ali começa o processo comercial da United na parte de cafeterias. Foi quando a gente começou a atender as cafeterias e colocar o Raízes à exposição. Foi ali que a gente começou a dar vazão. Porque de alguma forma você precisava vender, né? E na minha cabeça eu ia vender o quê? Com os influenciadores, eu ia vender no digital e tudo mais. E não foi aquilo que aconteceu. Então, nesse lugar, assim... Foi que eu acho que o influenciador ele tem mais o papel de influenciar. Exato, né? exato. E, tipo, de trazer realmente o nome da marca, de posicionar o nome da marca e que mais pessoas realmente conheçam a marca, né? Não necessariamente a venda em si. Exatamente. E foi ali que a gente começou a ter os processos, assim, da dor do crescimento mesmo. Então, né, nesse momento foi quando a gente se conectou com algumas pessoas que foram muito chaves, importantes, né? para a gente poder virar a página para novas oportunidades. Aí que a gente começou a conseguir entender, cara, a gente está numa construção de um caminho aqui. Sim. Né? Então foi quando a gente conectou com a Coar, que é um método de cafés brasileiro, 100% que é feito lá em Pernambuco. É um projeto que foi... E a Coar, na época, eles tinham feito 15 unidades de Coar personalizado nas cores do Raízes. E eles não cobraram nada da gente. Eu vou fazer para vocês, vamos ajudar o projeto de vocês, a gente acredita e tudo mais, e através da Coar foi que a Coar colocou a gente no meio do mercado de cafés hoje no Brasil. Então foi a Coar que abriu portas para a gente estar nas feiras, que são as principais dos setores, que é a Semana Internacional do Café lá em Belo Horizonte, a terceira maior feira do mundo de cafés. Então reúne todos os produtores, toda a cadeia do café. Aí nesse processo a Coar abriu para a gente poder estar juntos no São Paulo Coffee Festival, que é um evento hoje que é uma tour que roda no mundo inteiro. Eles colocaram a gente lá. Então assim, graças ao projeto que
na minha cabeça, falei, cara, foi um projeto que não deu certo, o relacionamento foi ótimo, mas não deu certo, tudo bem, vamos para a próxima fase do jogo. E a Coar posicionou a gente nesse lugar. Né? Exatamente. Então, hoje, o primeiro ponto que eu acho que, assim, que ele é extremamente importante para qualquer negócio é o relacionamento que você faz. Sim. E isso é um dos pilares que a gente pauta hoje na United, que é o quê? É a forma como a gente traz relacionamentos estratégicos para dentro do negócio. O que faz sentido também, exatamente, né? Exatamente, porque no mundo corporativo, a todo momento você vai depender de alguém. Sim. Então, você depende de fornecedor, você depende de parceiro, você depende de influencer, você depende de alguma coisa. Sim. A todo momento você está dependendo disso. Então, e é importante, né, Bruno? Exatamente. Porque é uma construção de imagem, é importante. Sim, com certeza. E a forma como você se relaciona é a forma como você vai conseguir garantir o sucesso daquele negócio, entendeu? E sempre pensando a longo prazo, né? Exatamente. Porque tudo que você está semeando hoje, você vai colher depois. Sim, exatamente. E aí, nesse processo de construção, quando foi no final de 2023, a gente já estava... Início, a gente já tinha saído da minha casa, a gente já estava num hubzinho de café que tinha ali na Vila Romana. Era uma coisa assim que a gente começou a trabalhar e nessa época a Coar estava muito próximo conosco. E quando foi mais ou menos em outubro de 23, o pastor Teófilo, junto com o outro pastor da Zion, o pastor César, eles me convidaram. O Theo tinha acabado de voltar do sabático, né? E ele falou, cara, eu tô com um projeto de cafeteria e a gente quer montar aqui pra Zion. E aí foi ali que eles me convidaram para começar a fazer o projeto Ohana, para começar a construir o Ohana Café, o que se tornou o Ohana Café. Que demais. Né? Então a gente começou pela Zion São Paulo. Ali foi, na época ainda foi, a gente começou ainda, aqueles containers que tem lá dentro, eram todos containers tudo cheio de coisa e tudo mais, e a gente transformou aquilo numa cafeteria. Então, e ali, que tá linda demais, né? Foi ali que a gente começou, e como United a gente trabalhava a parte administrativa e Bruno e Luana lideravam os voluntários, né? Então, 2023 foi assim, 6 meses de obra para a gente poder deixar a cafeteria pronta. Aí foi quando a gente teve a transição do Butantã para o Morumbi. Sim. E ali a gente teve... E tem toda uma curadoria também, aquele conceito realmente de Nova York, nova-iorquino, sim, aquela os vidros, carinha. as janelas e tal. Então a gente pensou em tudo isso daí, né? E na época a pastora Zoe também foi a pessoa que trouxe essa cara visual, que era uma coisa que o pastor Teófilo queria muito. E ali a gente começou essa construção do Ohana, né? Junto com os voluntários, porque esse era o nosso desafio. Você imagina que hoje o Ohana, e nessa época também eu tinha médicos servindo com a gente como voluntário. Então você imagina, um médico que está dentro do hospital todos os dias, tem que ensinar esse cara a mexer na máquina de expresso. Sim. Então assim, foi assim um desafio muito gostoso da gente viver igreja, viver ministério, né? Então, o Ohana, ele abriu muitas portas para nós. Eu tenho uma gratidão absurda pelo Ohana. Das conexões, principalmente, exato, né? Exato. E aí, quando foi 23, a gente começou o projeto do Ohana São Paulo. E aí, nisso, eu comecei, junto com a pastora Zoe, fazer os conceitos dos Ohanas ao redor do Brasil e do mundo. Então, a gente desenvolveu o projeto lá de Lisboa. Hoje é tudo você que cuida. Não, hoje, assim, como que funciona a estrutura, né? Hoje, a pastora Zoe e Israel, hoje eles estão à frente do Ohana Global. Tá. Né? Isso aconteceu no meio do ano passado. Então, até o meio do ano passado, eu auxiliava na parte de desenvolvimento e implantação dos Ohanas no Brasil. Tá. Então, as outras localidades, Quito, Lisboa, que são igrejas próprias, né? Ali a gente eu só mais na parte de equipamentos, maquinário, mas aqui no Brasil eu implantei o Ohana Recife, a gente fez o Ohana Campinas, então esse que foi os primeiros que soltaram, né? Então a gente começou a fazer, eu fui para Recife para poder lançar numa conferência VDS, então foi um projeto super legal também. Depois a gente foi para Campinas, umas 7 noites, onde nós lançamos o Ohana. E aí, quando foi 24, o pastor Tal me chamou e falou, olha, eu precisava conversar com você, a Zoe e o Israel estão vindo pro Brasil. E eu queria que eles assumissem o Ohana. E para você vai ser muito bom, porque na época, você imagina, eu tinha muita um negócio também, né? que era United funcionando aqui e eu tinha um outro negócio que era o Ohana funcionando aqui. E que demanda muito tempo. Exato. Então, assim, tinha fornecedor, era funcionário, era tudo, assim, pela United. Então, tipo, a gente tentava trazer ali uma verticalização de tudo, mas era muito, muito trabalho, muita demanda ali, né? Com certeza. E aí, quando eu falo assim, a Zoe e Israel foram enviados de Deus, assim, pro Ohana, porque, assim, ao mesmo tempo que eles... eu comecei a me tornar par deles ali também nesse processo, cara, trouxe muito alívio na parte operacional no dia a dia. Sim. E ali o Israel, então, hoje como que funciona a estrutura, né? O Israel e a Zoe hoje tocam todo o Ohana Global e eu foco na parte de cafeteria. Então, hoje, na parte do café em específico. Tá. Então, antes disso, eu fazia tudo, né? Então, cardápio, toda a parte de alimentação, toda a parte de fornecedores, toda a parte administrativa, toda essa base estava junto com a gente dentro do Ohana. Hoje, só o meu café. foco é voluntário e cafés. Ótimo. Então, hoje, então, assim, isso ajudou bastante. Então, eu tive... E que é o seu core também, exatamente, né? Que é onde que eu consigo gastar bastante tempo de forma estratégica. E com esse processo, a gente foi desenvolvendo os eventos que a gente foi fazendo, né? Então, nós fizemos, o maior evento que a gente fez foi para 60 mil pessoas, que foi um evento que rolou lá na Bienal do Expo, que foi um evento de tecnologia.
Cara, foi assim, gigantesco o evento, foi muito legal. Era um stand extremamente menor do que a gente roda na conferência Dunamis, por exemplo. Mas hoje o stand da conferência, assim, foi o que a gente mais... foi para 15 mil pessoas, né, no último ano. Então, a gente vai rodando esses eventos a partir disso. Aí, nisso, a gente participou de feiras como FISPAL, que são a maior feira do Brasil de food service. Participamos em várias feiras, em vários segmentos ao redor do Brasil, em Goiânia, Rio de Janeiro. A gente rodou o Brasil aí já fazendo café. E isso também acabou te trazendo muita bagagem, né, Sim, Bruno? com certeza. Hoje, assim, mas principalmente relacionamento. Relacionamento. Então, hoje a gente tem relacionamento com os principais fornecedores do mercado, com os maiores do mercado. Então, desde uma BAN, que hoje fornece para Starbucks, para o McDonald's, a gente tem relacionamento com eles, até ali uma Coar, que é uma empresa 100% brasileira, está ali em Recife. A gente começou um processo agora, a gente está assumindo ali a distribuição aqui para a região de São Paulo. Então, assim, tem muita coisa que foi sendo gerada através desses relacionamentos que a gente foi tendo, né? Então, e a collab também com a lavanderia também surgiu disso? Sim, surgiu disso. Na verdade, em 2013, um pouco depois do Ohana, né, foi formado um grupo de sociedade, na época que eles começaram a desenvolver um projeto em específico, que eu fiz a curadoria e também toda a estrutura da cafeteria desse projeto, que era um projeto de lavanderia com cafeteria. E aí, quando esse projeto ele não foi para frente, ele acabou se rompendo essa sociedade. E na época, a Lavô, né, que hoje é a maior rede de lavanderias do Brasil, o Ângelo, que é o CEO da empresa, ele me chamou um dia. Ele falou: Bruno, eu queria continuar o projeto. O que você acha da gente poder dar continuidade, a gente começar aqui a fazer uma collab da Lavô com a United? Eu falei: cara, vai ser surreal, vamos fazer esse negócio acontecer. E a gente fez essa primeira loja MVP aqui em Barueri. Foi um projeto super bacana, assim, e trazendo esse conceito primeiro de lifestyle, porque a galera gasta 1h30 para lavar e secar uma roupa. O que eu faço nesse momento, né? Que eu tô ali lavando e secando. Cara, eu vou ser produtivo, eu vou trabalhar, e é uma eu vou tendência estudar. também. Hoje em dia, os apartamentos que estão sendo lançados, eles nem têm lavanderia, né? Exato. A lavanderia é aquela lá embaixo. Exatamente. Nesse conceito, né? E acaba sendo muito mais barato. Então, na época, até pra minha cabeça, assim, usar a lavanderia autosservice... desconstruir, né? Você usa muito isso lá fora, porque é muito prático, você compra máquina e tudo mais. Só que hoje é mais barato você lavar roupa numa lavanderia do que você lavar na sua casa. Então, a gente começou a trabalhar esse conceito. Dentro dos próximos dias aí a gente vai estar lançando a primeira loja oficial da Lavô Street, assim, que é na Clodomiro Amazonas, ali na Vila Nova Conceição, ali em Itaimbi. Então, assim, inclusive, você vai estar lá junto com a gente no lançamento. É um projeto assim que a gente está assim, com muita expectativa mesmo, porque tem bastante coisa pra gente fazer, né? Como loja, assim, a primeira do Brasil foi a gente que lançou aqui em Barueri. Então a gente fez o conceito... Ela existe ainda? Não, ela não só existe a lavanderia, né? A cafeteria a gente acabou migrando, porque o público não era muito focado nessa parte. A gente sabe que, querendo ou não, tem um custo muito mais agregado ali. Então a gente acabou tendo que mudar a estratégia um pouco nesse segmento. E aí a gente falou, cara, não, vamos pra uma Vila Nova Conceição ali, que a gente sabe que é o público. É o público, até porque é muito cultural também, né? Exatamente. E aí, se Deus quiser, acho que já é uma galera que adere mais, né? Exato. E se Deus vai ser quiser, a primeira de muitos? Tem um planejamento para isso? A gente tem, assim, um projeto bem grande. A ideia é até o final de 2028, ali meio de 29, a gente está em todos os estados brasileiros. Uau, então, que legal. com a Lavô Street by United. Então, é um projeto que, assim, a gente sabe que é um projeto de franquia. Tem bastante potencial aí pela frente, mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Então essa loja da Clodomiro, ela vem justamente para a gente poder, cara, agora a gente está trabalhando com o nosso público, a gente precisa agora trabalhar esse conceito de wellness, toda essa linha que a gente está trazendo. E ser também um medidor, né? Exato. Para ver como é que isso, um piloto, digamos, exatamente, né? Para daí realmente crescer e avançar, né? Com o projeto. Exatamente. E assim, o café especial hoje, ele é o nosso desafio. Porque o Brasil ele não está culturalmente preparado para um café especial, um café de especialidade, que é uma categoria de cafés. A gente tem construído essa cultura, a gente tem estado à frente de projetos justamente para a gente poder conseguir trazer esse aumento de consciência da população. Principalmente, e a gente sabe que essa curva hoje, esse range que a gente tem de idade, é essa molecada de hoje em dia, geração Z, geração mileniais, enfim, que vai estar consumindo esse produto. E aí que eu acho que é trazer conceito. Justamente essa mentalidade e essa cultura, né? Exatamente. Então, o processo de construção hoje de um café de qualidade, envolvendo saudabilidade, envolvendo toda essa linha, ele é muito novo. Então,
Se a gente falar de um mercado de 5 anos para cá, é muito recente. Inovador. Exatamente. Já existia, óbvio que já existia café especial antes disso, mas que começou a se tornar conhecido, hoje a BIC, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Cafés, eles falam que menos de 15% da população brasileira consome café especial. É verdade. Então, quando você tem um mar gigantesco para você poder nadar, entendeu? Então, você acredita muito que hoje quem consome o café especial, gourmet, acaba sendo a população que tem um pouco mais de entendimento? Com certeza. Que é com certeza. Público A galera... B, isso. C no máximo ali? É uma transição de B para A. Assim, tem uma participação do público ali. É que assim, hoje como o café subiu bastante, tá bastante caro, né? Então a galera consegue hoje já ter mais acessibilidade ao café especial. Mas é um produto com ticket médio mais elevado, né? Então, infelizmente, a gente não tem muito para onde correr em relação a preço. Porque o custo mesmo de você produzir isso é muito alto. Então, sim, desde a parte ali de curadoria do produtor até ali no meio da cadeia onde nós estamos enquadrados hoje como United, que é a torrefação, que é a indústria, e ali para poder espalhar isso na ponta, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo é um produto acessível, né? A gente brinca assim, né? Que o café especial ele é o produto de luxo mais acessível que as pessoas conseguem acessar. Então, mas isso que é legal, assim, quando você tem quando você viaja para fora, você vê o mercado lá fora, os Estados Unidos, Europa, Ásia, Austrália, enfim, você tem uma pulverização de um café especial como coisa cultural, nacional, commodity, todo mundo tem acesso. Sim. Porque é barato e todo mundo consegue acessar. No Brasil hoje, quando a gente traz essa classificação de que é um produto de luxo, um produto cara, pra mim isso assim, é o cúmulo do absurdo, porque você tem algo que é excelente, que você consegue entregar isso para a população, mas infelizmente você tem essa questão. Então, no Brasil hoje, o único lugar do mundo que o café ele é considerado um produto de luxo é aqui. O restante eu vejo muito também como o café especial, como uma experiência. Sim. Né? Então eu acho que vocês, como United, vocês têm colocado muito isso, sabe? Vocês têm se posicionado muito dessa forma. Sim. E até vou pegar aqui a box que a gente tem entregado aqui para os nossos convidados, até para você explorar um pouquinho. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast. Mas eu queria muito, Bruno, que você mostrasse um pouquinho, porque eu sei que você tem algo. Eu sou embaixadora aí da marca também. E eu recebo todo mês a box que eles têm uma assinatura mensal. Sim. E isso é muito inovador, porque ninguém hoje em dia pensou em fazer e proporcionar essa experiência e levar esse momento de café como um momento ali realmente para você curtir. Exato. O café especial a gente brinca, né? Eu vou mostrar um pouquinho da box para vocês, mas uma das coisas que é interessante é que o café ele pode se transformar num ritual, né? Então, hoje você ter métodos na tua casa, você conseguir ali moer o teu café, você ter ali o teu momento que você está preparando ali a tua xícara, ele é um processo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você tem aquele cara que, eu não tenho esse tempo, eu preciso ali de uma coisa rápida, mas eu preciso de qualidade. Sim. Então é isso que a gente tem focado hoje, né? Por isso que a gente brinca, né? A nossa caixa ela fala muito quem é United, né? Então se quer conhecer United, só lê a nossa caixa que você já vai saber. Então, por exemplo, a gente começa falando, né, que o futuro do café começa aqui. Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, essa questão do re-rising the level, né? Tipo, a gente está elevando o nível do café, da experiência do consumidor em relação ao café. Fantástico, é maravilhoso. Né? Exatamente. Então, qual que é o ponto, né? Isso é uma das coisas que é assim, muito claro. A gente traz de maneira simples a forma como você pode fazer café na sua casa. Então, cara... Ou seja, qualquer um pode ter acesso. Exato. Eu preciso ferver a água, eu posso colocar açúcar, não posso colocar açúcar. Cara, faz um café do jeito que você gosta. O importante é você ter um produto de qualidade, o importante é você ter algo que vai trazer ali um benefício para a tua saúde, que não vai agredir a tua saúde em vários aspectos, mas que você consegue ter ali algo de extrema qualidade e fazendo um café muito bom, né? Então, a United ela vem para proporcionar isso, né? E o De Unicore, ele é o nosso clube de assinatura. Então, o que é De Unicore, né? Ele é a junção de duas palavras que é único e exclusivo. Então, a gente trouxe esse conceito para poder garantir aí essa qualidade dentro dos produtos, né? Gente, essa box tá linda! Dá uma olhada. Então, quando a gente abre a nossa box, né, aqui a gente tem, né, Welcome to the Coffee Journey, né, bem-vindo a essa jornada do café, né, United Coffee. E aqui a gente começa trazendo vários cards e conceitos para que as pessoas elas possam entender, né? Então, primeiro
trazendo aqui um cartão de bem-vindo ao clube, trazendo um pouquinho, explicando o que é a nossa jornada, o que a gente proporciona para cada pessoa, né? E a gente tem também, hoje, esse card que ele é bem legal. Tá lindo demais. Esse daqui ele é específico pro Dia das Mães, né? Que foi o mês que nós estamos agora, o mês de maio. Então aqui você tem várias dicas de como você prepara o seu café, de curiosidades da fazenda, como você... para você poder... Receita do mês. Receita do mês, você se introduz a esse universo do café, né? Tem um quiz aqui que ele é bem legal, uma brincadeira que a gente faz, que é se você pegar aqui a V60, o desafio V60, né? Se você pegar uma método V60 na sua casa, ou no próximo mês vai ter um também, que vai ser bem legal, você preparar esse método e você postar ele e tudo mais, você concorre a um prêmio. Então, olha, assim, que legal. A foto mais criativa, a brincadeira mais criativa sempre está apontando para esse lugar. E por fim, né, a gente tem aqui um quadro que é o nosso... hoje a gente tem um grande amigo nosso que é o Sebastian, ele mora lá na Dunamis Farm, inclusive, ele é um ilustrador. Ficou lindo. E ele fez trouxe a existência, né, e o servo da United, né, personificando ele como essa pessoa aqui fazendo um café. Então, demais. Isso daqui é bacana para você guardar, colocar num quadro, enfim, tem bastante coisas para fazer. E aqui a gente tem, né, os nossos pacotes hoje, que eles vão vir para você. Dentro você vai escolher se ele vai ser moído, se ele vai ser em grãos. E aqui a gente tem os cards, onde fala um pouquinho sobre cada um desses cafés, né? Conta aqui a parte sensorial, de que fazenda ele é, toda a rastreabilidade que a gente procura proporcionar. Então, quando a gente abre uma box da United, você não está abrindo só uma caixa de café, você está abrindo uma experiência. Sim. E você está sendo imergido nisso. Para que você vá lá pro pé de café, quando ele foi plantado, sim, até você conseguir tomar gerando ali. Essa conexão também com Exatamente. O produtor, né? Exatamente. Você sabendo também a origem. Exato, então a gente procura trazer isso daqui dentro dos pacotes. Nossa, né? muito Então, assim, legal. Temos ali 2 planos, a gente tem um terceiro plano que está surgindo daqui a pouquinho. Conta pro pessoal, inclusive, aí, Bruno, quem tá ouvindo de Papo com a Drica, né? Se você aí já quiser lançar aí de repente, tem o meu código já, que está disponível, mas para a galera que quer se inscrever, que quer fazer assinatura mensal, fazer parte do clube de assinatura. Sim, sim. Bom, hoje nós temos 3 tipos de plano. Nós temos o plano Essential, que é um plano de entrada. Ali você vai receber meio quilo de café ou 1 quilo na sua casa. Então vão ser 2 pacotinhos ou 4 pacotinhos. A gente chama, são os cafés de entrada, né? São os cafés não são perfis tão complexos, são perfis mais pro dia a dia. Uhum. Então é um café que ele traz ali muita qualidade, mas de uma forma um pouco mais cultural, né? Legal. Então a gente vai ter ali o Muso e o Mazama representando esses cafés. Depois a gente tem um plano Refined, que ele é um plano onde ele te proporciona uma experiência. Nós estamos falando de cafés frutas amarelas, frutas vermelhas. E além disso, todos os meses ainda vem um café exótico acima de 88 pontos. Né? Então a gente teve ali o Geisha Panamenho, que é um café, ele foi produzido, a raiz genética dele é do Panamá, do café campeão, que foi eleito o melhor café do mundo, plantado em solo brasileiro ali na Fazenda Santa Cruz, e a gente tem toda essa experiência. Então todos os meses, além do teu café que vai chegar, vai vir sempre um café surpresa para você poder experimentar ali. A ideia é que você conheça todos esses perfis da Roda dos Sabores, né? E a gente também tem uma linha descafeinado de alta qualidade. Então, para aquelas pessoas que têm intolerância muito forte à cafeína, tem reações muito fortes, a gente tem hoje uma linha de descafeinado, né? Onde ele traz ali toda uma curadoria na parte de preparação para descafeinar esse café. Então, a gente não utiliza aditivos químicos, apenas água. Então, é um processo que a gente chama de Swiss Water, né? Hoje é o processo mais seguro do mundo para você tomar um café descafeinado sem que aquilo agrida a tua saúde. Qualidade. E de qualidade, exatamente. Mantendo sabor, mantendo qualidade, mantendo doçura. Então, hoje nós temos esses 3 tipos de plano. E aí você que toma bastante café, você escolhe ali 1 quilo. Se você que toma menos café, você escolhe meio quilo. E é engraçado porque as pessoas falam, Bruno, mas eu só tomo 250 gramas. Mas eu escolhi porque todo mês eu tenho um café para dar de presente. Isso é legal, assim, presentear, né? Exatamente. Então, baita de um presente. Quem não gosta de um cafezinho, né? Exatamente. Então, assim, nós temos esses 3 planos de assinatura. Logo mais tem surgido um 4º aí, que aí esse a gente deixa um pouquinho mais stand-by. Depois a gente conta mais aí. dos bastidores, mas depois você vai estar podendo compartilhar. E aí você pode hoje, com certeza, estar adquirindo ele com o cupom da Drica. É isso, Drica15, não só para assinatura, mas para o site, né? O Bruno também, ele comercializa ali os itens para fazer o café. Então, você que é um amante de café, então isso é legal, porque você adquire tudo no mesmo lugar. Exatamente, você consegue ter tudo ali, desde métodos para você preparar na sua casa, xaropes, aromatizantes, então tem bastante coisa legal. Eles fazem muito também as sodas italianas, então vou deixar aqui também no arroba deles aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acompanhar tanto o United, mas também o Instagram
Instagram do Bruno. Ali ele também compartilha muito um pouco da vida dele como pai, como marido, como líder, né, da Zion Church, mas também como empreendedor. Sim. Então é muito legal essa Sim. construção, né, essa jornada. Exato. É o aumento de consciência, né? A gente tem trabalhado muito para poder trazer conscientização, não só sobre o produto em si, mas sobre toda uma cadeia que precisa tem muito valor agregado. Assim, as pessoas às vezes não têm a menor ideia como que é legal você ir numa fazenda de café, você conversar com um produtor, assim, e assim, o olho dele enche de lágrima, é o filho dele ali, sabe? Sim. Então, assim, é muito lindo, assim. Então, tem muita coisa legal que a gente vai estar compartilhando aí para vocês. E, Bruno, pra gente caminhar aqui pro fim, 2 perguntas. Tá bom. Pra galera que tá começando também a empreender, você foi aquele que virou, né, assim, foi obediente, deu realmente passos de fé. Para a galera que está nos ouvindo e que quer hoje empreender, seja, né, por uma palavra de Deus, ou por um motivo, ou uma ideia, algo já que tenha queimado no coração, qual que é o seu conselho e dica para essas pessoas que querem empreender no dia de hoje? Primeiro, eu acho que você falou tudo. Obviamente, ter uma palavra de Deus é muito importante para poder você estar pautado e sustentar. Porque a jornada do empreendedorismo ela não é uma jornada fácil. Ela é uma jornada de lutas constantes, né? A gente não tem um leão para matar por dia, a gente tem um leão para matar por hora. Verdade. Então, assim, esse processo, você sabe muito bem disso, e empreender não é fácil, principalmente empreender no Brasil não é fácil, mas o que a gente... E aí essa palavra de Deus vai te sustentar nesse lugar, né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, assim, e que ele é primordial para tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas. Mas o segundo ponto é estude, assim, se aprofunde. Hoje as pessoas elas têm brincado de empreender e nisso tem gastado dinheiro, tem perdido dinheiro, tem se frustrado. Quantas e muitas pessoas... vezes até não vinga, né? Exatamente. Então, assim, e tudo às vezes por detalhes bobos que a pessoa poderia ter evitado se ela tivesse gastado um pouco mais de tempo ali, né? Se capacitando. Exatamente. Buscando ferramentas. Sim. Essa geração de mídias, de inteligência artificial, de tantas coisas que tem surgido, tem formado muitas pessoas rasas, assim, sabe? Verdade. Então, eu acho que quanto mais profundo você for, tem coisas assim que jamais... Tem 2 coisas que ninguém no mundo vai tirar de nós, sabe? Tipo, isso é inegável, que é o nosso conhecimento, o quanto que a gente consegue se capacitar e aprender para aquilo, né? Sim. Então, hoje, a gente tem como exemplo, mais uma vez falando dela, né? Pastora Sara, uma mulher que no final de sua vida ela teve estudando, ela queria estudar, queria fazer pós, queria fazer tantas coisas, com duas formações, tantos pós-graduação, mestrado, enfim, tantas coisas que ela foi, né? Mas então, ninguém tira, né? Ninguém tira. Então, o conhecimento ele é algo que, assim, o dinheiro vai, o dinheiro vem, isso é... E o foco não pode ser esse, exatamente. Sim. Então, o dinheiro não pode ser o meio. O dinheiro tem que ser sempre o meio. Sim. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo é a resiliência, porque, mais uma vez, não é uma jornada fácil. Você vai encontrar desafios, mas quanto mais bem relacionado, e é exatamente esse lugar, que é o peso da tua palavra, é o teu relacionamento, Sim. é o olho no olho, é você poder olhar e ter as pessoas do teu lado que vão estar te apoiando em momentos que não vão ser fáceis. Sim. Então, assim, você ter o conhecimento e estar bem relacionado é o principal fator, sabe? Então, eu acho que esse é o principal dica. E perseverar, né? Exatamente. Perseverar, ser obediente. Ser obediente e ser fiel. E é isso. Exatamente. É uma montanha russa. Vai ter horas e assim, o que importa é você segurar ali e vai até o final, entendeu? Só e vai. tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Então, assim, é engraçado isso. A gente tem visto muitas pessoas que têm vindo assim com uma frustração, Bruno, eu quebrei e tudo mais, o que eu faço agora? Cara, tenta de novo. É isso. Sabe? Tipo, não para. Você não pode Enquanto parar. a vida há esperança e há uma nova chance, né? Exatamente. As pessoas, às vezes, elas se bloqueiam nesse lugar, né? É isso. Sim. E pra gente encerrar aqui com chave de ouro, eu tenho feito essa pergunta aqui para os meus convidados. Não consigo desapegar dela, porque essa pergunta ela faz a gente refletir muito. Acho que da onde a gente tá, ver onde a gente tá e para onde que a gente tá indo. E se você tivesse que dar um conselho pro Bruno há 10, 15 anos atrás, a United nem existia, né? O que você falaria pro Bruno de antes? Eu acho que o primeiro ponto é acredite em você mesmo, acredite naquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. O Bruno de 15 anos atrás era um Bruno inseguro, imaturo, com muito medo de pessoas, que sabia em algum lugar dentro dele que tinha alguma coisa que o movia. Mas o processo de conseguir ter plena confiança nisso fez com que o Bruno errasse muito. E tudo bem, o errar não é o problema, né?
O problema é você persistir no erro. Então, eu acho que esse é o maior desafio de todos. Então, o principal... Corrigir a rota, né? Exatamente. Então, o principal fator é justamente isso, assim, olhar e acreditar que dentro de cada um existe aí uma força muito grande que move e que não pode parar. Então, e não desistir. Mais uma vez, volto para esse lugar. Assim, a gente precisa estar com os olhos no autor e consumador da nossa fé. Amém. Crendo que existe um Deus que ele é poderoso para fazer infinita mais além daquilo que a gente pode esperar. Amém. E principalmente não é sobre o Bruno, não é sobre aquilo que o Bruno tem ou deixou de ter. É sobre algo que o Bruno foi chamado a viver e a fazer. É isso. Então isso é o que pauta hoje as nossas vidas, é o que pauta a minha vida, é o porquê eu faço o que eu faço. O propósito então, assim, por exatamente. detrás, né? Então, eu acho que é isso, assim, se apega a Deus, se apega a algo na tua vida que sabe que vai te levar para esse lugar, sabe? Amém. Então, esse eu acho que talvez seria o principal conselho. Ai, que demais! Sim. Ai, Bruno, tô tão feliz com a sua participação Obrigado. Hoje, essa retomada e também ter você, né, apoiando aqui, acreditando nesse sonho. Com certeza. Também que tem sido levar chaves, insights, principalmente compartilhar a palavra de Deus, trazer uma cosmovisão bíblica para as pessoas que estão nos ouvindo. Sim. Eu acho que isso é o que também me motiva e eu acho que ter pessoas, que nem você falou, o relacionamento é tudo na nossa vida. Exato. Eu acredito muito nisso. E eu acredito muito que Deus ele só não une pessoas, mas ele une propósitos. Com certeza. Então eu acredito muito nessa união e nessa conexão, sabe? Então, ter você, ter a United, os meninos que sempre são muito prestativos e ter todos vocês com unidos no mesmo propósito é o que realmente me motiva e eu tenho certeza que muitos frutos a gente vai colher juntos. Com certeza. Sabe? De tudo isso que a gente está construindo. E também para honrar sua participação. Obrigado. Tenho aqui, ó, a Nath Mazzoni, que eu vou te conectar com ela. Sim, é minha quero muito super amiga. Ela preparou aqui, ó, um bolinho. Muito obrigado. Para cada um dos meus convidados. É um bolinho 0 lactose, 0 refinados, 0 açúcar. Tá. Mas cheio de sabor. Muito bom, quero provar. E para quem é celíaco, para quem tem... ou quer simplesmente comer algo mais elaborado, saudável, ter uma experiência. Então, a Nath está comigo também desde o dia 1, acreditando nesse projeto. E obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Com certeza também não vão faltar outras oportunidades para a gente explorar mais, né, o mundo do café, conversar também de outros assuntos, trazer um pouco mais dessa veia empreendedora do Bruno, que é muito legal ouvir as suas experiências. Sim, obrigado mesmo. Com certeza eu vou provar esse bolo maravilhoso com café. Deve harmonizar também, super bem, né? Não é? Melhor combinação. Exatamente. Mas obrigado, Drica. Assim, saiba que para nós mais uma vez, é um privilégio, uma honra estar aqui com você. Desde quando a gente se conectou ali através do Antônio, através do pessoal do Patercast, sempre foi algo assim que, cara, Deus está fazendo algo através da sua vida. Então, obrigado, assim, honro você, tua mãe, todo esse projeto lindo que vocês estão fazendo aqui, que isso possa chegar para muitas e muitas pessoas, transformar muitas mulheres, muitas vidas que têm chegado até você. Então, assim, saiba que você é essa voz e para mim é uma honra e um privilégio estar aqui, com certeza, vai ser um prazer voltar aqui, falar, contar histórias, muitas coisas que já aconteceram, que é bem legal. É isso. Obrigada mais uma vez. E você que está aí nos assistindo, que assistiu até aqui, o testemunho, a história do Bruno, a história da United. Se você foi edificado, impactado com a história dele, já compartilha para mais pessoas. Escreve nos comentários o que você achou desse papo. Como eu comentei, o @ dele, o @ da United vão estar aí na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhá-los. E também o @ de todos os meus apoiadores, patrocinadores, não só a United agora, mas temos aí a Nath Mazzoni, temos a Dini Sena, o estúdio que me recebe, a Capobianco Grupo, a Carol Kern, enfim, tem muita gente que acredita nesse projeto, que tem sentido, tem significado. E se você ainda não se inscreveu, tá caindo agora aí de paraquedas, tanto no YouTube como no Spotify, já se inscreve, ativa as notificações, porque além do Bruno, tem muita gente bacana passando por aqui. Já temos também mais de 60 episódios nas plataformas e eu te espero no próximo De Papo com a Drica.